A gente trabalhou uma dinâmica de aula, né? Simulação de empresa, aula prática no caso. Eu entro como presidente da empresa trazendo uma demanda. Essas demandas elas são sempre baseadas em aulas anteriores. O que faltou em uma aula eu trago para uma próxima aula, sempre com apoio dos nossos materiais, simulando uma empresa em si. Eu entrei como presidente da empresa, chamei a gerente geral da organização para tratar as dificuldades que nós estamos enfrentando numa semana anterior, que não foi muito produtivo. Simulei também uma reunião extraordinária para fazer de fato as tratativas, gerar orientação e fazer pesquisas de campo sobre o que sobre o que trazer de melhoria para as nossas aulas e para os departamentos dessa organização. Laila, vem na minha mesa, por favor. Já sabe do que se trata, né? Já, né? Não houve engajamento de alguns liderados, de alguns colaboradores em alguns departamentos. Nós temos trabalhado bastante a questão da liderança democrática, mas não tem funcionado. Então eu queria trazer algumas outras ideias e ouvir de vocês, os líderes, o que nós podemos trazer de melhoria para a organização para que nós consigamos mais engajamento das equipes, tá? É exatamente esse ponto que eu queria tratar com as lideranças. Você consegue agendar uma reunião, por favor? De primeiro momento, eu sempre chamo a gerente geral da empresa, né? Eu falo do problema e falo da situação. Depois disso, eu peço para que a nossa gerente geral chame as lideranças para uma reunião extraordinária, que é onde eu trato os problemas. A gente tem tratado na organização a liderança democrática. Eu poderia implantar uma liderança autocrática, né? Eu gostaria de usar uma metodologia STAR, né? Eu posso usar as próprias lideranças da empresa para aplicar um treinamento interno ou se faz necessário a contratação de uma empresa externa para implementação de um treinamento, né? Isso foi tratado na reunião extraordinária. Depois nós trazemos essas demandas para os departamentos para fazer as tratativas relacionadas a essas dificuldades que a gente vem enfrentando em sala de aula. Claro que essa ideia surgiu partindo do pressuposto dos próprios depoimentos dos alunos, né? Os alunos começaram a salientar o seguinte: olha, professor Marcos, as aulas onde você faz a apresentação dos slides são interessantes, são legais, mas que tal o senhor tentar trazer outras ideias, a gente sair um pouquinho dos materiais e ir para aulas práticas? Baseado nesses depoimentos, claro que eu também apreciando alguns rostinhos, vendo alguns alunos meio desfocados da aula, eu acabei tendo essa ideia de por que não criar algo que traga uma melhor contribuição para os alunos. Olhando para a minha experiência de mercado, olhando que essa oportunidade de trazer aulas práticas baseado em empresas, ou empresa que foi o caso, eu entendi que isso traria maior contribuição de aprendizado para os alunos, baseado em estratégias administrativas, como por exemplo, papel timbrado, criação de logomarca, a criação da empresa, a criação do Instagram, e-mail corporativo, fazendo simulações de entrevistas de emprego. Então eu parti desse pressuposto, trazendo ideias que já existem nas empresas para a sala de aula. Nós agora, em conversa com as lideranças, tratamos algumas atribuições. Existem algumas demandas que precisam ser agora desenvolvidas. Como disse, a nossa situação, né, que é a situação problema, é a falta de engajamento, falta de foco nas atividades. E nós temos usado na nossa organização a liderança democrática, né? E eu entendo que em alguns momentos eu precisaria estar usando a liderança autocrática. Só que, baseado nas orientações que eu tive dos líderes, possivelmente a autocrática pode dispersar as equipes. Esse não é o meu interesse. Então, baseado nisso, em reunião extraordinária com as lideranças, nós iremos fazer 2 pesquisas agora. Nós vamos trabalhar uma pesquisa de metodologia STAR, que me parece que o departamento aqui de pesquisa e desenvolvimento já fez a pesquisa, que nós vamos aprimorar essas informações. E eu também preciso de outras pesquisas, como por exemplo, qual é o tipo de liderança que eu poderia aplicar em algumas situações, quando o aluno de fato, o colaborador de fato não está fazendo nada. Eu poderia aplicar uma liderança autocrática? E que tipo de treinamento eu poderia dar para esse colaborador? Só que foi proposto também em reunião
que esse treinamento deveria ser externo. Então eu quero que vocês façam 2 pesquisas, tipos de lideranças e qual é a ideal para que pudéssemos aplicar nos nossos departamentos e qual a empresa externa que nós poderíamos contratar para aplicar esses treinamentos na nossa empresa. O que eu faço nas aulas, até para ganhar tempo, porque o nosso tempo é muito curto, eu costumo trabalhar o material de apoio que são os slides, eu costumo trabalhar os registros, lembrando que todas as aulas viram registro. Então, tudo que eles estão produzindo agora, nesse exato momento, acaba sendo um registro, o que é bem interessante. Então, o aluno não perde tempo, ou seja, essa aula já foi aplicada, tem a dinâmica de boas práticas e ela já se torna um registro e, subsequentemente, o aluno já consegue lançar essa atividade como registro. No começo, eu fiquei com medo do curso porque eu achei que fosse só aula teórica. Aí eu fiquei com um pouco de receio. Mas quando o professor veio com essa ideia de aulas práticas, eu gostei. Porque é como se eu estivesse realmente dentro da empresa, sabe? Eu indo conversar com os departamentos, aprendendo a usar o que eu nas aulas teóricas, na prática mesmo. Que nem na aula de comunicação empresarial, a gente aprendeu sobre comunicação ascendente, descendente. E aí, na hora que eu vou falar com a Laila, comunicação ascendente, né? Um pouco mais formal, coloquial. Descendente, quando eu vou passar que agora que eu sou líder, né? Passar para os meus colaboradores, né? Para os funcionários. Então, eu gostei de praticar, né? A parte que eu mais gosto são as aulas práticas. E eu acho que isso vai me ajudar muito lá na frente, porque agora eu tô tendo as experiências. E quando eu estiver dentro de uma empresa, né? Eu vou falar, não, isso aqui eu já tive uma experiência lá no curso. Logo quando eu escolhi esse desenvolvimento, quando o professor deu a oportunidade pra gente escolher, eu escolhi esse porque eu achei que eu não ia ter tanto contato com as pessoas. Porque eu gosto mais de ficar mais na parte por trás. Daí eu lembro que logo quando eu entrei, a primeira aula, eu tive que conversar com o meu departamento e com a CEO da empresa. Eu falei, não é tanto que eu pensei o que eu queria. Daí eu falei pro professor, daí ele falou assim pra mim, fica mais um pouquinho pra ver o que você vai achar. Daí no fim, eu gostei muito e hoje eu não quero mais. Eu falo que eu aprendi muito também sobre mim, como eu ajo ao ter que me comunicar com outras pessoas, como eu lido com opiniões divergentes da minha e o quanto eu tenho que respeitar as outras pessoas. Eu falo que esse projeto, ele vai além da sala de aula, né? Muitas vezes a gente leva eles até mesmo para casa. Assim, muitas vezes eu, junto com o meu departamento, às vezes a gente tá em casa e a gente já tá planejando o que a gente vai fazer na próxima aula. Então eu falo que isso mostra como a educação não é só aqui na escola, vai muito além. Logo quando eu entrei no curso eu achava que eu não ia estar pronta. Eu falava, só esse curso técnico não vai adiantar. Hoje eu falo que se hoje eu precisasse entrar numa empresa como estagiária, eu já estaria pronta. É difícil. Só que, mas pensa sempre que você nunca está sozinho. Você tem seus colegas. Por isso que a gente é um grupo, entendeu? Você nunca está sozinho. Pode perguntar para outras pessoas também que têm experiência com essas coisas, né? Por mais que seja difícil, continue. Que nem o professor Marcos. O professor Marcos me ensinou que no começo do ano a gente não engajava em nada, mas ele nunca desistiu da gente. E é isso que eu me inspiro nele. Ele nunca desiste. Se a gente conseguiu, vocês conseguem também. Só basta vocês acreditarem e terem foco no seu trabalho. Tipo assim, eu era uma pessoa de que eu não gostava muito de trabalhar em equipe. Eu preferia ficar sempre sozinha na minha e eu queria que tudo fosse sempre do meu jeito. Mas aí o professor sempre me ajuda nisso, porque ainda eu não mudei totalmente, né? Eu ainda sou assim um pouco, que as pessoas não mudam do dia pra noite. Mas isso me ajudou a trabalhar mais em equipe, a sempre, a sempre ter o apoio deles e a sempre apoiar eles, a ver que nem tudo no mundo vai ser do meu jeito sempre, entendeu? E que as opiniões das pessoas também valem, não é só a minha que conta. Minha mãe sempre fala que, um líder eficaz não se mede apenas pelo sucesso, mas pela capacidade de instruir as pessoas e de apoiar elas, entendeu? No dia a dia. E a gente tem que sempre trabalhar em equipe, e isso vocês têm que ouvir muito, porque trabalhar sozinho não dá certo, dependendo do que você for seguir. E é isso. Trabalhem em equipe. Eu, como Marcos, eu não vou falar que eu me sinto realizado, porque para mim, todos os dias é sempre um desafio novo, né? Eu sempre busco melhorar todos os dias, né? O conhecimento, é claro, e esses conhecimentos, quando são transformados em ação, que é o que está acontecendo aqui,
me traz uma motivação para eu continuar acreditando em mim mesmo, se é o que cabe, e também me traz uma motivação a mais que eu sempre devo continuar acreditando nas pessoas. E foi exatamente essa a minha proposta. Eu acredito muito nas pessoas. Quando eu falo isso, eu chego a dizer o seguinte, isso às vezes até me emociona, eu não subestimo ninguém, porque as pessoas têm potencial. Então, quando eu vejo que todas as pessoas, sem escolher credo religioso, nada, todas as pessoas têm potencial, eu lanço os desafios. E eu sempre acredito que todas as vezes que eu lanço os desafios, seja pelas empresas por onde eu passei, seja pelas as amizades que eu construí ao longo da minha vida e continuo construindo, seja por tudo que eu faço, seja pela minha família, seja pelos meus filhos, quando eu lanço os desafios, eu sempre acredito que as pessoas irão superar aqueles desafios que eu lanço. Porque eu não subestimo ninguém, eu acredito muito nas pessoas.